A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para nossa meditação. E o verso de hoje se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso de número 8, aonde lemos assim: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Quero falar de alguns elementos do Espírito Santo. O primeiro que encontramos aqui no verso 8, a virtude, ou o poder do Espírito Santo, ou a força do Espírito Santo. Recebereis a virtude, o poder e a força do Espírito Santo, tudo pode ser aplicado aqui. Então, o primeiro elemento que temos é virtude. Essa virtude vem do Espírito Santo para testemunhar de Cristo Jesus, para falar dele, para ser uma testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria até os confins da terra. A virtude do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de número 33, Pedro, que está falando aqui no sermão do dia de Pentecostes, ele diz: de sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vós agora vedes e ouvis. A promessa do Espírito Santo. Nós temos a virtude do Espírito Santo e temos a promessa do Espírito Santo. Atos 2, 38, e disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então temos a virtude do Espírito Santo, a promessa do Espírito Santo, o dom do Espírito Santo. Atos, capítulo de número 13, versículo de número 52, Atos 13, 52, vamos ler assim: E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. A alegria vem do Espírito Santo. Portanto, temos a virtude do Espírito Santo, a promessa do Espírito Santo, o dom do Espírito Santo e a alegria do Espírito Santo. É ele que nos enche de alegria, ele que alegra o nosso coração, e a alegria do Senhor é a nossa força. Portanto, temos a virtude do Espírito Santo, a promessa do Espírito Santo, o dom do Espírito Santo, a alegria do Espírito Santo. Atos, capítulo 9, versículo de número 31, Atos 9, 31, lemos assim: Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e multiplicadas, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Ele é o consolador, é ele que nos consola, a consolação do Espírito Santo. Olha só, a virtude do Espírito Santo, a promessa do Espírito Santo, o dom do Espírito Santo, a alegria do Espírito Santo, a consolação do Espírito Santo. Vamos à carta de Paulo a Tito, capítulo 3, versículo 5. Tito 3, 5. Lemos aqui, olha, mais dois elementos. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Aqui encontramos mais duas ações do Espírito Santo. A regeneração
do Espírito Santo. É Ele que nos gera de novo, Ele que nos faz nascer de novo. Como Jesus disse, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quem não nascer de novo da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então temos aqui a regeneração do Espírito Santo e a renovação do Espírito Santo. Então ele nos regenera, ele nos renova. A virtude do Espírito Santo, a promessa do Espírito Santo, o dom do Espírito Santo, a alegria do Espírito Santo, a consolação do Espírito Santo, a regeneração do Espírito Santo, a renovação do Espírito Santo. Que mais? 2 Coríntios, capítulo de número 13, versículo 13, que é chamada a bênção apostólica, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Então temos a virtude do Espírito Santo, a promessa do Espírito Santo, o dom do Espírito Santo, a alegria do Espírito Santo, a consolação do Espírito Santo, a regeneração do Espírito Santo, a renovação do Espírito Santo, a comunhão do Espírito Santo. Gálatas, capítulo 5, versículo de número 22, lemos assim: mas o fruto do Espírito, aí o Espírito Santo dá fruto na nossa vida, é amor, gozo, que é alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. O fruto do Espírito Santo. Que maravilha, a virtude, a promessa, o dom, a alegria, a consolação, a regeneração, a renovação, a comunhão, o fruto do Espírito Santo. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, verso 6, lemos: porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. A inclinação do Espírito, ainda em Romanos capítulo 8, verso 27, e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. O Espírito tem intenção e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Intenção do Espírito, a inclinação do Espírito, a intenção do Espírito. Portanto, temos a virtude do Espírito Santo, a promessa do Espírito Santo, o dom do Espírito Santo, a alegria do Espírito Santo, a consolação do Espírito Santo, a regeneração do Espírito Santo, a renovação do Espírito Santo, a comunhão do Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo, a inclinação do Espírito Santo, a intenção do Espírito Santo. E para terminar, 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículo 13, 2 Tessalonicenses 2, 13, lemos assim: mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação em santificação do Espírito e fé da verdade, em santificação do Espírito Santo. Então temos aqui, olha, 12 elementos e há mais, mas vamos ficar com esses 12, a virtude do Espírito Santo, a promessa do Espírito Santo, o dom do Espírito Santo, a alegria do Espírito Santo, a consolação do Espírito Santo, a regeneração do Espírito Santo, a renovação do Espírito Santo, a comunhão do Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo, a inclinação do Espírito Santo, a intenção do Espírito Santo e a santificação do Espírito Santo, sem a qual ninguém verá o Senhor. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Acione nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva.